Estamos de volta aqui na Hora da Família, ao vivo para todo o Brasil. Você quer saber se é ao vivo? Olha a hora, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Cada dia nós temos um cuco diferente aqui, ó. São 3 horas, 44 minutos e 15 segundos. Sabe quantos graus faz nessa cidade de São Paulo? 31 graus, 31 graus. Muito grau mesmo, muito grau. Porque olha, tá muito quente aqui em São Paulo, mas graças a Deus que está muito quente. Muito bem, muito bom mesmo. E aí, gente, a pergunta, quem enviou pra gente o vídeo com a pergunta de hoje foi o Fábio Mariano. O Fábio é de Campinas, São Paulo. Vamos assistir, vamos ver a pergunta dele. Oi, boa tarde, padre. Sua bênção, meu nome é Fábio, eu moro em Campinas. Eu gostaria de saber por que os homossexuais a igreja não aceita e a igreja rejeita em si. Boa tarde, padre, sua bênção. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta boa pra gente conversar e discutir aqui. Fábio, deixa eu te falar, tem alguma desinformação. A igreja em nenhum momento rejeita os homossexuais de maneira alguma. Nunca a igreja rejeitou os homossexuais de maneira alguma. Né? Você fala assim, por que a igreja não aceita, por que a igreja rejeita? A igreja não tem nenhuma restrição com a pessoa que seja homossexual. Por quê? Porque ser homossexual não é questão de opção da pessoa. Ser homossexual, como ser heterossexual, não é algo que a pessoa escolhe. Ninguém escolhe ser homossexual e ninguém escolhe ser heterossexual. Então, se você não tem escolha, você simplesmente você não pode ser penalizado, culpado, ou culpado porque você nasceu heterossexual, ou culpado porque nasceu homossexual. Não. Eu estou dizendo isso baseado no documento da igreja que a gente conhece como Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é o conjunto daquilo que a igreja ensina e daquilo que a igreja acredita. Quando o catecismo fala dos homossexuais, fala justamente o contrário disso que você falou, que todo homossexual precisa ser respeitado e acolhido. Isso é documento da igreja, Catecismo da Igreja Católica. Os homossexuais devem ser respeitados, por isso ninguém pode, a igreja sempre fala, ninguém sai de repente desmoralizando, fazendo chacota, usando isso para que diminua a pessoa, e precisa ser acolhido. Os homossexuais são acolhidos na igreja. Em nenhum momento a igreja rejeita, em nenhum momento a igreja ensina para se rejeitar o homossexual. Pelo contrário, o ensino da igreja, pelo catecismo da Igreja Católica, é justamente acolher os homossexuais. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você nem saiba, existe dentro da igreja todo um trabalho feito com os homossexuais que começou nos Estados Unidos, precisamente na Arquidiocese de Nova York, chamado Courage. Já viu falar sobre isso? O Courage, ele trata justamente os homossexuais, não com títulos homossexual, heterossexual, nada disso, mas trata, porque quando a gente trata a homossexualidade como uma pessoa que só gosta do outro por causa do sexo, você está restringindo a pessoa, você está restringindo o ser humano a uma questão puramente animal de sexualidade. Não. O homossexual não pode ser tratado pelas pessoas como se ele somente gostasse do sexo com outra pessoa. Não é isso. O homossexual, ele precisa ser respeitado. E olha, há muito tempo, o Courage faz um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos. Existe aqui no Brasil o Courage também, como existe no mundo todo. São João Paulo II, gostava muito do movimento chamado Courage, tanto é que ele sempre
ele fazia menção e referência ao movimento. É um movimento de acolhida, de amparo, de estar ao lado dos homossexuais dentro da igreja, Então, procure saber aí mais sobre o Courage. Courage, em inglês, é C-O-U, R-A-G-E, Courage. Pode procurar, é muito bonito mesmo o movimento. E vou dizer uma coisa mais para você, pelo contrário, você sabia que a maior parte dos homossexuais que são perseguidos em seus países, sabia que tem países que perseguem homossexuais por ser homossexual? Sabia? Os países de maioria islâmica, países na África, perseguem, e há países que até condenam homossexuais à morte. Olha que absurdo. E você sabia que quem é que dá abrigo, acolhe os homossexuais para protegê-los? A Igreja Católica. Sabia disso? Não. A Igreja Católica tem um trabalho chamado Caritas. Caritas que trabalha junto com Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E é a Caritas que mantém muitos homossexuais que tiveram que fugir dos seus países porque foram perseguidos por causa da sua orientação sexual. Sabia disso? Aqui aqui em São Paulo, a Caritas existe no mundo todo. Aqui em São Paulo nós temos uma unidade da Caritas que trabalha com os refugiados por causa da política, refugiados por causa de crises humanitárias e refugiados por causa da sua orientação sexual. Sabia disso? É claro que é um trabalho bonito porque a Caritas, que é esse braço da igreja, ele acolhe a pessoa, dá condições para a pessoa trabalhar e essa pessoa, ela tem status de refugiado por causa da orientação sexual. E quem é que trabalha com esse pessoal? Justamente a Igreja Católica. Então, por isso que eu falei, às vezes as pessoas, por não saber ou por desinformação, acham que a igreja fica, ou está contra, ou não acolhe. Pelo contrário, é ensinamento da igreja acolher, seja qualquer pessoa, independente da orientação sexual. E mais, em casos graves, como aqueles que são refugiados por causa da sua orientação sexual, a igreja até tem esse lado da acolhida e também da manutenção dessas pessoas. Mais do que isso, volto a dizer, existe sim um trabalho feito bonito com os homossexuais, já há muito tempo, começou em Nova York, chamado Courage. O Courage é esse movimento dentro da Igreja Católica ligado aos homossexuais. Você sabe que a Arquidiocese de Belo Horizonte também tem um trabalho com os homossexuais, um trabalho muito bonito com os homossexuais, muito bonito, de acolhida, de estar junto, de estar ao lado e de não simplesmente julgar, mas, sobretudo, acolher e amar, tá bom? Mas o Fábio, né? O Fábio Mariano, lá de Campinas, quero agradecer você pela sua pergunta muito interessante aí, isso mesmo. Por causa dessas perguntas que a gente tem condições de falar tanta coisa que de repente ninguém sabia. Tenho certeza que muita gente não sabia desse trabalho da igreja, do Courage, da Caritas, de tudo isso. E por causa dessa pergunta, a gente tem condições de falar e esclarecer muita coisa mesmo, né? E sabia, né? Olha para você ver, a gente às vezes acusa a igreja de preconceituosa, acusa a igreja de às vezes, de não fazer coisas que devia fazer, às vezes, por ignorância, por não conhecer. Tá vendo? A igreja não é preconceituosa, pelo contrário, é acolhedora e como mãe, não vai ver diferença entre seus filhos. Aí, gente, nós vamos... Eu falei que ia para o intervalo, não vamos não. Gente, deixa eu falar uma coisa. Agora, aquele momento, lembra que é tão esperado? Tão esperado por quê? Porque eu fiz no começo do programa eu fiz a pergunta do dia, tá?
Mas vamos relembrar qual a pergunta do dia. Qual o significado, o símbolo que simboliza a Santa Ceia? Olha aí, gente, olha aí a Santa Ceia que simboliza. Todos aqui, ó, quem tá aqui do lado, o João tá aqui do lado, Pedro é esse aqui, olha aí, cadê o Judas? Judas é esse aqui que tá com a bolsa de dinheiro aqui, ó. Vagabundo esse Judas, só queria saber de roubar, olha aí, tá vendo? Olha, tá vendo? Olha os apóstolos todos aí, tá vendo? Vamos lá então, qual o significado, gente? Olha, a Santa Ceia foi um dos momentos mais marcantes justamente, que é relatado pelo Evangelho de João, quando Jesus faz naquele momento uma despedida e ao mesmo tempo ele dá o seu testamento, mandato. Na Santa Ceia acontece dois momentos muito importantes. É nesse momento em que Jesus institui a Eucaristia. Jesus institui a Eucaristia e naquele instante Jesus vai dizer, tome o pão, tome o vinho. Quando você fizer isso em minha memória, memória não é lembrar. Quando você fizer isso por causa do meu nome, quando você fizer isso por causa da minha presença, naquele instante, pão e vinho vão se tornar corpo e sangue meu. Por isso Jesus diz com essas palavras, isto é o meu corpo. Significa, isto é o meu corpo. Não simboliza o meu corpo, é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é que simboliza o meu sangue, é o meu sangue. A partir daquele momento, Jesus quis ficar conosco pela Eucaristia. A partir daquele momento, Jesus mostra para a gente que nós estaremos para sempre junto dele em comunhão, comendo o seu corpo, bebendo o seu sangue. Não, gente, eu volto a dizer, não é algo que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Por aquilo que nós chamamos de transubstanciação, ou seja, a substância muda no momento da missa, no momento em que a missa acontece, por isso na última ceia acontece a instituição da Eucaristia, no momento na missa, naquele instante, o pão tem a sua substância mudada. A substância do pão é mudada e se transforma em corpo e sangue de Cristo. O vinho tem a sua substância mudada e se transforma em corpo e sangue de Cristo. Veja que maravilha. Um milagre, um grande milagre, um sublime milagre, um milagre que acontece diante dos nossos olhos. Não muda o cheiro, não muda o gosto, não muda a aparência, os acidentes, mas a substância muda. É o próprio Jesus que está ali, para nos alimentar. Não, Jesus não nos alimenta com um pão diferente, Ele alimenta com um verdadeiro pão que veio do céu, o seu corpo e o seu sangue. Por isso, naquela última ceia, Jesus institui a Eucaristia. A partir daquele momento, a missa, ela passa a ser celebrada todos os dias, em todos os lugares, em todo o planeta. No mundo todo, acontece de novo a atualização daquilo que foi a cruz. Jesus morre e ressuscita. Por isso, o altar, ao mesmo tempo, é a cruz, o altar é a vítima, o cordeiro, o altar é o próprio Jesus. O altar ali, naquele altar, nós temos de novo Jesus sendo imolado, morto, mas ao mesmo tempo nós temos Jesus sendo ressuscitado. E isso se faz justamente de uma forma excelente através de um banquete que Jesus fez com que acontecesse na última ceia. E ali Jesus diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue. A missa, portanto, não é um mero ritual. Não. A missa, portanto, não é uma oraçãozinha qualquer. Não. A missa é, de novo, o Calvário, onde todas as graças são derramadas sobre nós.
A missa é a presença verdadeira de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. A próxima vez que você for participar de uma missa, lembre-se disso. Não estou indo participar de uma oração qualquer. Não estou indo participar de uma reunião qualquer. Não. Eu estou indo participar do sacrifício de Jesus. Jesus que morre e ressuscita na minha frente. Jesus que se dá para mim, para eu comer o seu corpo e beber o seu sangue. Isso. Olha, muita gente acertou, não acertou? Muita gente. Mas quem foi sorteado do que acertou foi Norma Cavalcante, da cidade de Fortaleza, Ceará. Norma, muito obrigado, Norma. Norma, agradeço muito a você por ter participado, viu? Muito obrigado. E olha o que eu vou mandar para você. O meu CD, Jesus a te guiar, meu CD com muitas músicas, Sou um Milagre, Deus age em nós, Jesus te guiar, Nossa Senhora do Brasil, Hoje é Dia do Senhor, Sabor de Mel, Basta Querer, olha quantas músicas. São 15 músicas aqui para você, tá bom? Tá certo? É verdade, você tem razão. Então ela está me explicando aqui que a gente vai mandar para você, tá certo? Vou mandar para você esse CD, tá certo, gente? Aí, gente, participa sempre com a gente. Eu gosto muito quando você participa mandando, porque mandando fazendo a sua participação assim. Você viu como é bom a gente conversar sobre tantas e tantas coisas, né? Conversar sobre a Eucaristia, como é gostoso isso, né? Gente, vamos para aquele nosso momento da oração? Vamos lá. Olha aqui, gente, eu pedi muito que vocês enviassem seus pedidos de oração. Quero agradecer vocês que enviaram, nós rezaremos por todos vocês. Nós destacamos aqui alguns. A Vera Lúcia, boa tarde, Padre, sua bênção. Eu peço oração para os meus filhos, Gustavo e Ricardo. Eles já estão crescidos e estão saindo de casa. Vou sentir muita saudade, mas sei que eles serão muito felizes. É isso mesmo. A gente cria os filhos para que depois eles vão embora. Possam ir embora, é verdade. Sabe que nesse momento dá aquelas chamada a síndrome do ninho vazio, né? A gente começa a perceber, meus filhos foram embora, né? E aí a gente começa a rearranjar a nossa vida também, né? E tem que acontecer esse momento, né? Os pais têm que viver a sua vida, os pais têm que ter agora o momento de passearem, de andarem, de ter a sua vida, criar os filhos, agora os filhos têm que ir, né? Cria asa e vai embora. É assim que tem que acontecer, vamos rezar para que eles sejam muito felizes e serão com certeza, tá bom? A Luana Almeida, gostaria de pedir orações para minha mãe. Ela já tem uma certa idade e foi mandada embora do trabalho. Estamos tentando começar o negócio próprio. Espero que dê tudo certo. Ô Luana, vamos rezar muito para sua mãe. Você está falando que ela já está com uma certa idade. Quem sabe esse é o momento dela começar a descansar também, né? Estava trabalhando, né? Não é um momento às vezes? Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a vida da gente mude também, né? Às vezes a gente vai se sacrificando e sacrificando o nosso corpo, o nosso tempo. Quem sabe Deus permitiu para que, de repente, as coisas pudessem melhorar na vida de vocês. Eu acredito nisso. Eu acho que você deveria acreditar também da mesma forma, tá bom? Certo? Mas, de qualquer forma, eu vou rezar muito, muito por ela, né? Tá bom? Ela deve estar muito triste nesse momento, mas nós vamos rezar por ela, tá bom? A Fernanda Ramos, olha, a Fernanda Ramos fala assim, Padre, eu queria pedir orações, pois eu sei que existem pessoas no meu trabalho que querem me prejudicar. Por mais que eu faça tudo certo, eles sempre arrumam um jeito de reclamar de mim. A Fernanda, tem gente sim. Tem gente muito má. É verdade. Gente que gosta de puxar o tapete, gente que gosta de falar mal dos outros no trabalho, gente que vai lá fazer fofoca pro chefe. Isso tem mesmo. Mas eu tenho muita pena dessas pessoas, né? Porque todo mal que a gente faz, o mal volta pra gente. Não é que volta como um castigo, é porque o mal gera um movimento de maldade e que acaba contaminando a própria pessoa, sabe? Né? Eu tenho pena dessas pessoas. Só que é o seguinte, faça o seu melhor, faça com justiça e deixe com que Deus cuide do resto. Deus não desampara ninguém, principalmente aqueles que são bons. Tá certo? Deixa eu ver mais gente aqui, ó.
Cadê? Wesley Santos. Wesley, boa tarde, padre. Gostaria de pedir que o senhor rezasse para que eu continue empregado. Lá no meu serviço estão fazendo cortes. Eu não posso ser mandado embora, pois tem minha família para sustentar. Obrigado. Wesley, confia. Você não vai ser mandado embora não, Wesley. Confia aí. Confia, continua no seu trabalho, continua fazendo o que você tem que fazer. Como eu disse, com justiça, com retidão, com amor, com carinho. Continua, viu? Tá certo? Vamos rezar sim, vamos rezar. Mas tira do seu coração essa preocupação. A Virgínia Pena. Virgínia, padre, eu gostaria muito de pedir oração pelas minhas filhas. Elas são o bem mais precioso que eu tenho e eu não quero que nada de ruim aconteça com elas. Obrigado. É claro, e são mesmo, bem mais precioso. E não vai acontecer nada de ruim com elas não, porque nós vamos estar rezando e pedindo para que você e sua família sejam cada vez mais protegidas e amadas, amparadas. Confia na oração? Confia na oração que a gente faz e confia na oração também que você faz, tá bom? E a Roberta Campos, sua bênção, padre. Padre, estou muito chateado com minha irmã. Nós brigamos muito por conta de algumas coisas que acontecem com a nossa família. Eu não sei o que podemos fazer para brigar menos, mas eu não quero ficar brigada com ela. Rezo por nós, obrigado. Roberto, só isso já vale. Não quero ficar brigada com ela. Pronto. Você não quer ficar brigado com ela? Abrace, faça as pazes, tá bom? Mas só do seu coração ser tão bonito como você demonstrou, não quero ficar brigado com ela, isso já vale a pena. E tenha aí dentro do seu coração a certeza, não quero mesmo ficar brigado com ela, tá bom? Vamos rezar agora. Senhor nosso Deus, apresentamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, sob a Tua proteção e pedimos agora, abençoa-nos e santifica-nos segundo a Tua vontade e o Teu amor. Suplicamos, Senhor, pedindo humildemente que lance a Tua bênção sobre todos nós, mas principalmente sobre os que estão doentes, sobre os desempregados, sobre os que sofrem, sobre os que necessitam nesse momento de que as suas vidas sejam restauradas em Ti. Pedimos a Tua bênção sobre esta água, toca essa água para que ela sirva para tomarmos os nossos remédios, aspergirmos sobre nossa casa. E abençoa agora, Deus de bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tarde aqui na Rede Vida é tarde de bênção, tarde de alegria. Tá chegando Dalcides e daqui a pouco o Dalcides vem trazendo escolhas da vida pra gente. Fica aqui com a gente, Dalcides chega agora. Boa tarde pra você.